Boa noite! Hoje é dia 24 de maio de 2018, eu sou a Luana e esse é o programa Saúde Ativa no portal Cidade Ativa Online. Sejam todos muito bem-vindos e bora começar esse programa. Hoje o nosso assunto é um assunto muito interessante e é sobre um dos queridinhos das terapias naturais, que é a reflexologia. Quem nunca foi fazer uma reflexologia podal? Quem nunca fez, está perdendo a oportunidade, procure e saber como funciona. Agora, vamos entender primeiro um pouquinho o que é a reflexologia podal. Aliás, a reflexologia como um todo, né? A gente vai descobrir que existem outros tipos de reflexologia e não só as que são feitas através dos pés. Ela é uma técnica de tratamento natural que usa o estímulo através de pressão em determinadas partes do corpo com o objetivo de gerar algum tipo de efeito em outra parte do corpo. As partes do corpo que mais são estimuladas dentro da reflexologia são os pés, as mãos e as orelhas. Como a gente disse, a mais conhecida é a reflexologia podal, aquela que acontece nos pés. E onde que começou isso? Como a maioria das terapias naturais, ela começou como uma prática de cuidado com a saúde desde a antiguidade, os povos antigos, lá onde tudo começou. Mas os primeiros registros feitos do uso de reflexologia foram feitos na China, depois no Egito, seguido da Europa e finalmente do continente americano na América, como a gente vai ver na imagem a seguir. Vocês estão vendo aí esse quadrinho sobre a origem da reflexologia e a gente tem os primeiros registros lá no ano 3000 a.C., com origens na China. Depois, o próximo registro que se tem do uso da reflexologia é 2.300 anos antes de Cristo, com o baixo relevo de uma tumba escavada em Saqqara, eu acho. Se tiver algum egípcio por aí, alguém que entenda da língua, por favor, manda um recadinho aí, porque eu não sei falar, principalmente egípcio antigo, tá? A gente pode observar aí nesse baixo relevo que é uma imagem de duas pessoas, uma na frente da outra, onde aqui está na frente, está ali massageando um pé. Depois disso, o próximo registro encontrado foi em 1582, que foi o livro sobre terapia zonal dos doutores Adamos e Atatis, publicado na Europa. Seguido depois, em 1690, onde se descobriu registros em que os Cherokees, os pele vermelhas, lá nos Estados Unidos, usavam uma determinada forma de reflexologia para tratamento de saúde. Depois, só em 1917, foi que surgiu o livro sobre terapia zonal do Dr. William Fitzgerald e do Dr. Edwin Bowers, que foi publicado nos Estados Unidos, e mais para frente ele foi simplificado pelo Dr. Joseph Riley e republicado para ajudar aí o pessoal a compreender melhor o que era a reflexologia. O Dr. Riley tinha uma enfermeira e em 1938 ela publicou um livro chamado Histórias que os Pés Podem Contar. Ela é a Eunice Ingham e foi publicado também nos Estados Unidos. Ela foi quem aprofundou o conhecimento prático da reflexologia, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e ela que tirou todos os mapas de reflexologia que a gente usa hoje. Aí, em 1960, a reflexologia é introduzida na Grã-Bretanha por Doreen Bailey. A Doreen Bailey, ela foi aluna da Eunice, e ela que levou a reflexologia lá para a Europa, então introduzindo na Inglaterra. Em 1975, Terapias das Zonas Reflexas dos Pés, de Hani Marquardt, e é publicado na Alemanha. Ela aprendeu com a Doreen e publicou na Alemanha esse primeiro livro de reflexologia. Aí, quando foi em 1978, a Doreen publicou um livro chamado Reflexologia Hoje,
lá na Grã-Bretanha. E a partir daí foi que começou a expansão da reflexologia pelo resto do planeta. Então, em 1980, chega a reflexologia na América Latina, e com estudos clínicos que mostravam que cerca de 73% das pessoas tratadas com reflexologia apresentavam bons resultados. Então, a partir daí foi que a gente começou a conhecer a reflexologia como ela funciona hoje. Mas como que ela funciona no final das contas, né? O Dr. Fitzgerald era um otorrinolaringologista. Olha só. Descobriu que, é incrível, né? Ele é um otorrinolaringologista, descobriu que existem como tratar através de zonas. Exatamente isso. Ele descobriu que dos seus pacientes que passavam por tratamentos, por pequenas cirurgias, com o mesmo problema, uns sentiam mais dores que outros. E, ao observar isso, ele notou que os que sentiam menos dor provocavam autoanestesia no local ao pressionar em determinadas partes de seus corpos. Vamos entender isso daqui direito. Você com certeza já foi ao dentista, né? Mesmo que você não tenha medo de agulha nem nada do tipo, certamente aquele barulhinho daquele aparelhinho te deixa um pouco nervoso e você contrai algumas partes do seu corpo. Se está segurando na cadeira, você aperta um pouquinho a mão na cadeira. Ou qualquer situação que te deixe um pouco mais nervoso, um pouco mais tenso, a gente tende a tensionar o resto do corpo. Então, o Dr. Fitzgerald observou que os pacientes tinham esse tipo de reação. E quando eles tinham esse tipo de reação, eles automaticamente estimulavam determinada área do corpo que causava efeito numa outra área que geralmente era, né, como ele era otorrinolaringologista, ele cuidava muito dessa área do corpo. Então, ele percebeu que as pessoas começaram a sentir menos dor. Então, em teoria, as pessoas que mais se contraíam durante as cirurgias eram as pessoas que menos sentiam dor porque estavam estimulando o local. Entendido isso, vamos continuar entendendo como funciona a reflexologia. Ele observou tudo isso e foi aprofundando os seus estudos e testando os pacientes, até que chegou à conclusão de que o corpo humano respondia a estímulos em 10 zonas longitudinais, que partiam dos dedos das mãos ou dos pés e chegavam até o cérebro e voltavam para os dedos dos pés ou das mãos. Como que ele fazia isso? Ele percebeu que tinha algumas áreas porque as pessoas se contraíam. Então, ele passou a fazer estímulos nessas regiões e foi testando, né, aprendendo. Vamos entender melhor como que funciona essas linhas longitudinais aí. Eles faziam o seguinte: as zonas elas têm a mesma largura e atravessam o corpo como um segmento do corpo. E não como os meridianos dentro da medicina tradicional chinesa, a gente tem os meridianos, que são as linhas energéticas. As zonas, elas não são linhas energéticas, elas são uma continuação, um segmento do corpo e tem relação com o sistema nervoso. E mais tarde, então, ele foi observando e foi percebendo que essas zonas longitudinais, nos pés e nas mãos, quando colocadas em proporção com o corpo, com o tronco de um corpo, fazia correspondência com os órgãos em linhas transversais. Então, você tem 10 linhas longitudinais e algumas linhas transversais. Vamos dar uma olhadinha na próxima imagem para entender isso melhor. Então, nessa primeira imagem à esquerda, nós temos as 10 zonas. Então, a gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5, da linha do dedão até a linha do dedinho. E nessa mesma imagem, tem a demonstração de um corpo humano. Então, você vê
As linhas começando nos dedos das mãos, alcançando o cérebro e voltando, descendo o corpo para os pés. Então, esse reflexo ele pode acontecer das mãos, cérebros e pés, ou pés, cérebros e mãos. Nessa imagem da direita, a gente vê aí o pé em proporção ao corpo. Então, você tem ali as 5 linhas longitudinais e a proporção do corpo. Então, você tem a cabeça, onde você trata a partir do dedão do pé. Você tem os ombros, que você vai tratando de fora para dentro. E esse xizinho que está marcando aí é a altura do rim. Então, você tem o trabalho na cabeça, nos dedos. Você tem o trabalho no tórax superior, com a primeira parte transversal do pé. Os órgãos internos, como estômago, intestino, baço, fígado, rins, tratados na próxima linha. O sistema reprodutor todo e excretor trabalhados na próxima linha. E na região do calcanhar, você tem ali todas as partes de membros inferiores. Então, as terapias das zonas que o Dr. Fitzgerald observou nas suas pequenas cirurgias funcionam assim. Ela pode ser feita no pé ou nas mãos e através da pressão local. Essa pressão ela pode ser feita de 30 segundos a 5 minutos, de acordo com cada caso. Ela pode ser realizada com as mãos, através de massagem. Ela pode ser realizada com pedras, ela pode ser realizada com bambus. Tem alguns objetos de massagem, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, aquele que parece uma aranha, são bolinhas de madeira, você pode posicionar e fazer a pressão no pé também, aquilo ajuda bastante. E dessa maneira, então, você tem todo o tratamento do corpo nos pés e nas mãos. Mas a reflexologia ela não se limita aos pés e às mãos. Então, ela também vai, como a gente viu no comecinho, através das orelhas. E a reflexologia nas orelhas também é conhecida como auriculoterapia. E ela tem 2 grandes escolas, a francesa e a chinesa. Existem outras escolas também de reflexologia, de auriculoterapia. Por exemplo, tem uma escola brasileira, mas as mais utilizadas mesmo são a francesa e a chinesa. Elas são muito parecidas, elas só se diferem um pouquinho aí no mapeamento das regiões. Então, tem pontos que são trabalhados na auriculoterapia francesa que não são trabalhados na auriculoterapia chinesa e vice-versa. Mas elas têm a mesma finalidade. E elas entendem que a orelha é um microsistema. E então, é feita a auriculoterapia através da aplicação de sementes, esferas de metal, geralmente ouro ou prata, de microagulhas, color puntura, que é a aplicação das cores. Tudo isso para estimular esse microsistema que está na orelha, como a gente vai ver a seguir. Então, você tem essa imagem do meio, onde a gente pode observar um bebê de ponta cabeça, um feto, e do lado uma orelha. Pensa, então, que esse bebê tem o corpo todo funcionando. Então, ele tem um cérebro que comanda o resto do corpo, ele tem um sistema respiratório, ele tem um sistema circulatório, um sistema digestório, hormonal, muscular, tegumentar. Então, tudo isso funcionando. E a orelha, então, reflete tudo isso. Você tem ali a parte do lóbulo da orelha, que é a cabeça, referente à cabeça. A parte mais externa da orelha se refere ao sistema nervoso. Essa parte mais durinha da orelha, se você colocar a mão na sua orelha agora, você vai sentir de fora para dentro uma partezinha mais cartilaginosa, que se refere à coluna. E a parte de baixo, que é a região pélvica, os membros inferiores e, correspondentemente, o tórax.
Nessa imagem da esquerda, a gente tem representado uma orelha pintada de azul, que é o reflexo que acontece no nervo trigêmeo. A outra orelha pintada com rosa é o reflexo do nervo cervical. A outra orelhinha ali pintadinha de verde é a região do reflexo do nervo facial. A regiãozinha ali com amarelinho é o nervo vago. E a região laranja é o nervo glossofaríngeo. Então, quando a gente estimula as regiões do corpo, o estímulo acontece, chega no cérebro através desses nervos que estão todos representados ali na orelha. Então, a auriculoterapia, ela funciona a partir do estímulo nervoso. E nessa última imagem à direita, a gente tem ali a colocação dos pontinhos com o micropore, né, em determinados pontos ali. Ali deve ter uma sementinha de mostarda, uma sementinha de cousa. Então, fica na orelha ali por um tempo. E esse tempo é geralmente o tempo mínimo de 3 dias. Então, o que acontece nesse momento? Que você coloca os pontinhos na orelha. Você ativa toda essa região e em casa, né, eu, como naturóloga, eu brinco que eu dou lição de casa para os meus clientes. E essa é uma das lições de casa. Então, se coloca os pontinhos e eles precisam ser estimulados, apertados, 3 vezes por dia, pelo menos, para você estar sempre ativando o reflexo e gerar o efeito que você precisa. Bom, é incrível você saber que você pode tratar uma parte do seu corpo usando outra, né? E por que isso é importante? Eu tive uma cliente que a gente vai ver daqui a pouquinho quais são as contraindicações, que ela não podia receber massagem, mas ela tinha uma coluna assim, assim e assim, de frente. Então, ela não conseguia nenhuma posição para receber a massagem nas costas e tinha muitas dores. E eu não conseguia, então, massagear, porque se ela estava deitada de um lado, doía o outro e a gente não conseguia acomodar. Então, eu comecei a trabalhar com ela a reflexologia e as dores foram melhorando e cada vez mais melhorando, e ela começou a conseguir, inclusive, fazer alguma atividade física para melhorar a própria condição. Então, funciona. Agora, além dessas dores, quais são as outras indicações, né? Presença de estresse. Vocês conhecem alguém que anda estressado por aí? Pode mandar lá para um bom reflexologista, um bom massagista, um bom naturólogo, que ele vai cuidar. Tensão nervosa, insônia, dificuldade com sono, prisão de ventre, as dores além da coluna, dores em geral, enxaqueca, desequilíbrio de sistema nervoso, disfunções hormonais. Alguém conhece alguma mulher que passa por um período menstrual com tranquilidade? Conhece ou não conhece? Comenta aí, gente. Comenta aí se vocês conhecem alguém que passa pelo período menstrual com tranquilidade, sem dor, sem se incomodar com os inchaços que traz. Se você conhece, por favor, comente e vamos atrás dessa pessoa, saber o que ela faz na vida para não sofrer nem um pouco com toda essa mudança hormonal. Então, todos esses casos são indicações para a reflexologia. Agora, nós também temos as contraindicações, né? Quem que não pode receber reflexologia? Pessoas que estejam com ferimentos abertos no local, né, a ser trabalhados, seja os pés, as mãos, mesmo a orelha. Se alguém acabou de colocar um piercing, não tem condição de você trabalhar com a auriculoterapia com essa pessoa, que ela vai morrer de dor, né? Fraturas, quebrou pé, quebrou mão, não tem condição de trabalhar nesses casos. Pé diabético, aquele pezinho que tem dificuldade em estagnar sangue, que tem dificuldade em cicatrização, também não dá para trabalhar, entra muito também na questão da própria massagem. Dermatite local.
veja, se eu estou com algum processo de dermatite na minha mão, eu não vou poder trabalhar com uma reflexologia na mão, né? Mas eu posso trabalhar com a reflexologia no pé. Se eu estou, de repente, com uma frieira, né? O profissional ele não vai trabalhar no local, no seu pé, mas ele pode trabalhar e ainda fortalecer o sistema imunológico através da reflexologia nas mãos e através da auriculoterapia. Varizes expostas, lembra que massagem trabalha muito com a circulação, então tem que se ter aí um certo cuidado com as varizes. A mesma coisa serve para a trombose. E aí um caso de muita atenção quando você for massagear, que é gestação, pós-parto, lactantes, principalmente nos 3 primeiros meses de gravidez. Por que isso? Existem alguns pontos que são trabalhados na reflexologia que estimulam os reflexos de parto. Então, se uma mulher está no começo da gestação, você não pode estimular o parto dessa mulher, senão você corre um risco de abortar. Agora, se essa mulher já está entrando num processo de trabalho de parto e você trabalha esses pontos que ajudam, né, a todo esse processo de expulsão do bebê, você ajuda muito essa mulher. Então, para ela, chega a ser até prazeroso receber a massagem no momento que está parindo, né? E as lactantes é importante prestar atenção se não existe nenhum processo de infecção para que o bebê aí não seja afetado pelo leite. Certinho? Recomendo que vocês procurem um bom profissional e, assim, reflexologia é incrível, é uma das terapias mais gostosas de serem recebidas. Uma reflexologia na mão é uma das massagens mais relaxantes que eu já tive a oportunidade de experimentar. Ela proporciona um relaxamento profundo, muito gostoso. A reflexologia nos pés, eu sei que tem gente que não gosta muito, né? Mas ela também é muito efetiva. A auriculoterapia também para diversos casos aí é incrível, então eu recomendo que vocês procurem um profissional. Então, assim, a nossa explanação sobre a reflexologia acabamos, mas eu quero saber agora os comentários e as perguntas. E vamos lá, primeiro é o Roberto. Parabéns, Luana, pelo novo estúdio na Cidade Ativa e pela sua programação. Estou longe, mas estou assistindo você, que é também campeã de audiência. Roberto, muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. É muito bom ver a equipe toda trabalhando para sempre melhorar a qualidade das transmissões, sempre melhorar a qualidade dos conteúdos, e é isso aí, sempre daqui para mais. Um beijo para você, quando você voltar a gente conversa. O Bruno Muso, boa noite, Lu, seu programa está cada vez melhor. Muito obrigada. Mais uma vez, eu coloco que as pessoas que fazem o programa são as responsáveis pelo programa estar cada vez melhor. Então, muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Bruno, obrigada pelo teu acompanhamento. O teu programa ontem também estava muito bacana. E é sempre bom poder estar aqui com vocês. Bruno, eu sabia que você não respondeu a nossa pergunta da última vez, né? Ninguém sabe se no fim das contas você fez o spray ou a receita do pontinho. Ainda estamos esperando a sua resposta. A Carol Souza. Eu e minha mãe brigamos muito no período menstrual. Ah, gente, não tem jeito. Os hormônios deixam a gente meio maluca mesmo, né? O que a gente pode fazer? Além das outras terapias que a gente já viu, Carol, a reflexologia pode ajudar bastante, né? Porque a gente vai equilibrar aí toda essa emanação aí dos hormônios do período menstrual. Então, a gente diminui bastante os sintomas. Mas tem outras terapias que, junto com a reflexologia, trazem assim um alívio sensacional para todas essas questões de mulher.
né? Eu acho interessante saber também, por exemplo, eu tenho certeza que você e sua mãe devem meio que menstruar na mesma época ali, porque isso é muito normal acontecer entre mulheres. Então, é muito comum, né? Eu lembro na época que eu fazia o Senac, a gente tinha... Era um curso de massoterapia e nós tínhamos apenas dois meninos na turma e o resto era tudo menina. Ele olhava assim, eu me divertia muito, porque ele olhava e falava, nossa, que dia é hoje? Ah, hoje é dia 10. Ih, hoje começa o meu momento de silêncio, e eu fico em silêncio até o dia 15, dia 20, porque é quando passa o período menstrual da mulherada toda, e aí ele podia brincar com mais tranquilidade. Mas isso é um assunto muito interessante para a gente acabar falando num outro programa. Bom, gente, obrigada pelos comentários e não se esqueçam que a promoção Relâmpago continua, né? Se você quer ser um patrocinador do portal Cidade Ativa Online, entre em contato pelos telefones 11 99903 8834 e 16 99316 6699. Eu recomendo, pensa só, você ter o seu negócio, o seu serviço sendo exposto, colocado, divulgado para mais de 120 mil pessoas. Né? É um número bastante expressivo que vale a pena ser olhado com carinho. No mais, não se esqueçam, se por acaso você perdeu algum dos nossos vídeos, dá uma procurada lá no YouTube que tem. Bom, temos ali também o Bazar Beneficente da Casa Beneficente Doutor Adolfo.